4. Mas, como em um pregador há tantas qualidades e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamos-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será, porventura, o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Entre o semeador e o que semeia, há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? O conceito que de sua vida têm os ouvintes. Antigamente, convertia-se o mundo. Hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos, antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obra são tiros sem bala, atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com estalo, senão com a pedra. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Por isso Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100%. Que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não, quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo, e que fez? Mandou ao mundo seu Filho feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. De maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus consistiu a eficácia da salvação do mundo.
verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos, e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu, ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra há tão poucos que o amem, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu e na terra? Pois como no céu obriga e necessita a todos o amarem, e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto, Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus à alma pelos olhos. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. E o que entra pelos ouvidos cresce, o que entra pelos olhos necessita. Viram os ouvintes em nós, o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Vai um pregador pregando a paixão. Chega ao pretório de Pilatos. Conta como a Cristo o fizeram rei de zombaria. Diz que tomaram uma púrpura e lhe a puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais, que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste espaço uma cortina, aparece a imagem do Ecce Homo. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater no peito, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que descobriu a cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois, se isto então não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque então era Ecce Homo ouvido e agora é Ecce Homo visto. A relação do pregador entra pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Por que convertia o Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. A palavra do Batista pregava penitência. Homens, fazei penitência. E o exemplo clamava: eis, aqui está o homem que é retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. E o exemplo clamava: eis, aqui está o homem que se sustenta de gafanhotos e de mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia e condenavam a soberba e a vaidade das galas. E o exemplo clamava: eis, aqui está o homem vestido de peles de camelo, com as cordas e cilício à raiz da carne. As palavras do Batista pregavam despegos e retiros do mundo e o fugir das ocasiões e dos homens. E o exemplo clamava:
Eis aqui o homem que deixou as cortes e as sociedades e vive num deserto e numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam malhados. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas pelas minhas obras, se uma coisa é o semeador e outra o que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte razão era esta de não fazer fruto a palavra de Deus. Mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz, e ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso e mais zeloso e amigo da própria estimação que da obra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida a Nínive e de a ver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes, contudo, este mesmo homem, com um sermão, converteu o maior rei, a maior corte e o maior reinado do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. Outra é, logo, a causa que buscamos. Qual será?